peça que eu vou estar ensinando é essa bailarina toda azul, tá? Eu utilizei a florzinha, né, rococó, fita de cetim, rendinha de rendinha jabu, lacinho, florzinhas de papel, meia pérola, tá? Tudo isso para incrementar a nossa peça. Espero então que vocês gostem. Curtam a minha página, que é Sabor de Mel Artesanatos Carla Simões. Meu Facebook é Carla Simões. E eu vou deixar tudo na descrição aí do vídeo. O link da loja da Laço Geral, o link da minha página no Facebook, o link do meu Facebook, do meu blog e também da página da Laço Geral, que é a Fran Lacinhos, tá? Espero que vocês gostem da nossa aula. Então vamos lá. O primeiro passo é imprimir o molde, tá? Nós vamos imprimir a folha de molde. Aqui eu geralmente utilizo um papel mais grosso, um papel tipo papel cartão, porque daí ele fica mais resistente. Você vai passar esse molde para o EVA, utilizando um palito de churrasco, uma lapiseira, qualquer instrumento pontudo, desde que não utilize caneta nem lápis para não manchar o EVA. Aqui geralmente eu utilizo o palito de manicure, ó, esses com pontinha de ferro. Eu decorei o meu, ó, e fica ótimo para riscar o EVA. Então você vai riscar o molde no EVA. Ele vai ficar marcadinho. E você vai recortar, tá? Você vai manter a sua tesoura parada, vai usar todo o fio da tesoura. Você vai manusear somente o EVA. Ó. Observem que a minha tesoura ela fica parada, eu não movimento a minha tesoura. O ideal é tesoura longa, né? A tesoura maior é melhor para recortar as peças grandes. E as pequenininhas você pode utilizar uma tesoura menor, ó. Então eu já risquei todos os meus moldes e já deixei tudo recortado, adiantado, ó. A parte pele e a parte marrom para a cabeça. Aqui os braços. No caso, eu utilizo essa faca de mãozinha que eu já tenho, tá? Só que eu só uso essa faca plana, geralmente para as peças que são planas. Quando é 3D, eu gosto de fazer aquele bracinho enroladinho. Daí eu ainda não tenho essa faca com a parte do bracinho. Então, o que eu faço? Eu corto o meu bracinho, corto as minhas mãozinhas porque o dedinho fica lá certinho. E aí depois eu vou colar ele aqui e vou enrolar. E aí eu faço o meu bracinho 3D. Aqui as pernas que vai ser a minha calça, os sapatinhos, a blusinha, a calcinha dela. E a parte para forrar a parte de baixo dos pezinhos dela. Então já deixei tudo recortadinho para adiantar o vídeo, ok? As bolinhas que nós iremos utilizar. Para a cabeça, vou utilizar uma bola de 75. Para o corpo, uma bola de 40. Para os pés, duas bolas de 40. E duas de 35. Observem que no centro da bola tem uma marcação. Deixa eu marcar aqui com a caneta para vocês visualizarem melhor.
Geralmente todas as bolas de isopor, elas vêm com uma marcação no centro. E também vem com essa linha. Vem com uma linha. A partir desse ponto, eu vou medir a metade da bola. E aí eu vou tirar a metade da bola. Ou seja, eu vou cortar 1/4 da bola. Assim, ó. Tirei só uma tampinha, tá? E vou repetir esse procedimento com a bola de 40. Metade da metade, tiro uma tampinha. Tá? Assim. Eu gosto de deixar essa linha para depois, quando for fazer a sola, ela fica mais certinha. Então, você vai passar cola quente na bola menor e vai unir com a bola maior. Dessa forma. Dessa forma. E aí você vai aguardar secar um pouquinho para então cortar a sola, ok? Então, os meus pezinhos, eles já estão coladinhos e agora nós vamos fazer a sola. Lembra que eu disse que não ia cortar a bola na linha, porque eu ia utilizar a linha depois para fazer a sola. Então, a partir da linha aqui, eu vou marcar mais ou menos 1 centímetro. E vou fazer um corte reto para fazer a sola do nosso pezinho, ó. E aí ficou a sola do nosso pezinho. Dessa forma, com a linha aqui, ele fica mais certinho. Os dois ficam mais ou menos parecidos, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. A diferença é mínima, ó. Aqui tá a linha da bola. E eu vou marcar mais ou menos 1 centímetro e vou recortar. Sai tipo uma tampinha, ó. Os dois ficaram certinhos. Sai uma tampinha maiorzinha, né, da bolinha de 40 e um pedacinho, ó, da bolinha de 35. Se por acaso o seu não ficar do mesmo tamanho, você coloca os dois em cima da lixa e lixa um pouquinho, ó. E aí você vai vendo se eles estão certinhos do mesmo tamanho, tá? Eu faço isso para eles ficarem certinhos. Então aqui está pronto os nossos pezinhos. Como é uma bailarina, o pezinho ele tem um formato diferente. Então nós vamos fazer um cortezinho aqui na frente, na diagonal. Você pode estar cortando assim, dessa forma, ou assim. Tá? Eu tenho dificuldade em cortar assim. Então, geralmente eu coloco o meu aqui e corto ele assim. Ó, a partir dessa linha, eu vou inclinar o meu estilete e vou fazer um corte na diagonal. Vai ficar dessa forma. Vou repetir o mesmo procedimento com outro pezinho, ok? Vai ficar assim. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Para o corpo, a gente vai utilizar também uma bola de 40. Aqui não interfere se você cortar ela assim ou assim. Mas a gente vai usar o mesmo procedimento dos pés. Vamos cortar metade da metade. Ou seja, vamos tirar 1/4 da bola. Dessa forma, ok? E agora a gente vai passar para a parte da modelagem. Aqui o corpinho, os pezinhos e
a cabecinha, ok? Para modelar a cabecinha, eu vou utilizar um quadrado pele e um quadrado marrom, que vai ser o cabelo, e aqui vai ser o rostinho dela. Para os pezinhos, como ela tá de meia calça, são 2 retângulos azuis. E a calcinha é um quadradinho azul. Para modelar, você vai pegar a bola e vai colocar em cima de algum suporte. Você pode utilizar latinha de molho de tomate, copinho de requeijão, qualquer coisa que encaixe a bola, né, que você possa usar como suporte. Aqui eu tenho esses rolinhos que vem de qualquer loja de artesanato. Ele é para fazer artesanato com meia de seda. Então eu gosto muito desses rolinhos porque, olha, eles são vários tamanhos. Ó, tem vários tamanhos e são ótimos para você apoiar a bola para modelar. Então isso aqui é uma dica que eu tô dando para vocês, ok? E é barato, não é caro não. Então você vai colocar a sua bola de 75 em cima da sua base. Você vai aquecer o seu EVA utilizando ferro, prancha de cabelo, sanduicheiro, o que você achar melhor, ok? Eu gosto muito de utilizar sanduicheiro. Então vou aquecer aqui o meu EVA cor da pele. Quando ele começar a estufar, é que ele já está pronto para ser modelado. Você vai colocar o EVA sobre a bola e você vai puxar ele com cuidado, de forma que ele ultrapasse essa marcação aqui da bola, ok? Então o meu aqui já tá bom. Eu venho aqui, ó, de um lado com cuidado. Não precisa ter força, ok? Tem que ter jeitinho, ó. E vai esperando ele esfriar, que ele vai pegar o formato da bola. Aí você pode dar uma envolvida assim com a mão. Segura um pouquinho até ele dar uma esfriadinha. Então o meu aqui, ó, já ficou modelado. Então o meu aqui já tá modeladinho. Eu vou retirar essa parte modelada e vou modelar a parte marrom agora. Após ter modelado as duas partes, você vai pegar a cola quente e você vai passar um pouquinho abaixo dessa marcação da bola. E aí você vai colar. Toda vez que você for colar bola de isopor, EVA no isopor, você vai utilizar cola quente, ok? Cola instantânea só quando for EVA com EVA. Porque a cola instantânea, ela corrói todo o isopor. Aí você vai aguardar secar um pouquinho. Vai virar. E agora você vai vir com a cola quente novamente. Vai passar cola aqui na parte de cima. E vai encaixar na outra parte, parte pele. E aí você vai esperar secar um pouquinho para então você recortar ao redor da bola. Agora nós vamos modelar os pezinhos. Então vou posicionar meu pezinho aqui em cima da base. Pegar aqui meu retângulo de EVA azul. Vou aquecer e vou modelar no pezinho.
E agora a gente vai aguardar esfriar, vai passar cola quente para recortar. Depois de ter modelado o pezinho, vamos abrir aqui sem tirar ele do lugar e vamos aplicar a cola quente. E aí vamos aguardar secagem para então recortar. Aqui o outro eu já recortei, o acabamento não fica legal, mas você não precisa se importar, porque onde tem que ficar bonito é a parte de cima que vai aparecer. Aqui nós vamos colocar o sapato ainda, ok? O corpo, nós vamos pegar o molde do corpo. Vamos pegar o molde do corpo. Vamos pegar a Tec Bond, ou a cola instantânea que você for utilizar. Vai passar um fiozinho de cola aqui, na pontinha, bem pouquinho, e vai fechar formando um cone. Tá? Essa parte da emenda é a parte de trás, tá? Tudo que tiver emenda fica para trás. Essa é a parte da frente onde vai ser a barriguinha. Aí você vai pegar a bola de 40, essa parte reta vai ser a barriguinha e essa parte redonda vai ser o bumbumzinho. Então você vai encaixar a parte reta aqui e o bumbumzinho, que é a parte redonda, para trás, onde está a emenda. Então você vai dar uma encaixadinha. Não precisa enfiar a bola toda, é só aqui mesmo. Aí você vai dar uma levantada e vai passar cola quente. Você vai passar cola quente porque você está colando o emborrachado no isopor. Cola instantânea, ela corrói o isopor, então você não pode passar cola instantânea no isopor. Aguardo secar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai recortando o nosso outro pezinho. Tiro o excesso. Depois que o corpinho estiver coladinho, eu vou tirar uma tampinha aqui embaixo, ó, só para essa parte ficar reta. Fica reta dessa forma, que é para facilitar na hora de colocar as perninhas aqui. Daí eu vou colocar ele aqui no cone e vou aquecer um quadradinho para fazer a calcinha. E agora eu venho com a Tec Bond. Agora sim eu posso utilizar cola instantânea, porque eu vou colar EVA no EVA. E vou passar um fiozinho aqui. Deixa eu baixar bem ela. E agora eu vou deixar colar para então recortar. Então aqui eu já recortei o excesso do corpinho e coloquei uma tira de acabamento em volta, tá? E agora a gente vai recortar o excesso da cabeça. E agora a gente vai colocar uma tirinha de acabamento aqui em volta. E aí a gente vai dando uma esticadinha do EVA pegando o formato da bola e ele vai aderindo melhor.
Então, passa aqui um fiozinho de tack bond. E aí corta o excesso. Então, a cabecinha está pronta, corpinho também, e os pezinhos também. Então, agora a gente vai passar para as perninhas e para os bracinhos, ok? As perninhas são esses dois retângulos aqui. Um é um pouquinho maior do que o outro. Esse aqui, que é o maiorzinho, é o que nós vamos colocar o arame. E esse aqui, que é o menor, a gente vai colocar o palitinho de churrasco. Então, eu tenho aqui um palito de churrasco. E eu vou enrolar a minha perninha assim. Então, eu enrolo. Passo um fiozinho de tack bond aqui no finalzinho. Bem pouquinho mesmo. E colo. Aí eu vou deixar um dedinho para cada lado, tá? E vou cortar o restante do palito. Então, essa aqui é a perninha que vai ficar com palito. Essa outra vai ficar com arame, mas eu vou utilizar o mesmo palito para poder enrolar, para que elas fiquem do mesmo tamanho. Não fique uma magrinha e uma gordinha. Então, as duas pernas vão ficar com a mesma espessura. E agora eu vou tirar o palito e eu vou colocar o arame. Coloco o arame. E também vou deixar um pouquinho para cada lado. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os bracinhos. Como eu expliquei, os meus bracinhos, eles não são inteiros, né? Eles não são aqueles bracinhos que aquelas mãozinhas que já vem com o bracinho para você enrolar. Então, eu corto as minhas mãozinhas na faquinha e colo aqui no meu bracinho, para depois, então, enrolar. Então, vou passar um fiozinho de tack bond aqui. Vou colar aqui. E o fiozinho aqui. Eu sempre gosto de colocar dedão de frente para dedão, para enrolar, porque aí fica certinho. Então, eu vou começar enrolando com o palito também, do dedão pro dedo mindinho. Então, eu enrolo aqui assim. Passo o fiozinho de tack bond no final.
Espero secar um pouquinho. E agora eu tiro o palito, porque nós vamos colocar o arame no bracinho dela. Ó. Assim que eu faço os meus bracinhos. Se você tiver aquela faca, né, com o bracinho inteiro, fica mais bonitinho. Mas aqui também não interfere em nada, não. Não fica feio, não. Fica bonitinho também. Então aqui, ó, faço a mesma coisa com o outro bracinho. E aí, com os dois bracinhos prontos, agora eu vou bolear minha mãozinha. Como eu faço? Eu vou colocar a minha mãozinha na sanduicheira para ela aquecer. E aí, com uma esponja e com um boleador ou até uma bolinha de isopor menorzinha, eu vou pressionar a minha mãozinha aqui sobre a esponja para ela ficar com aquele efeito arredondado. Aqueci, vem aqui e pressiono sobre a esponja. E aí ela fica com esse efeito arredondadinho, ó. Cuidado na hora de modelar a mãozinha, para não modelar as duas viradas para o mesmo lado. Essa aqui não ficou muito arredondadinha, não. E agora eu vou colocar o arame nelas. Então eu meço bem aqui o arame para ficar menor que o bracinho, porque eu não quero que o arame apareça. Posso até deixar uma pontinha pro lado de cá para na hora de encaixar. Ah, antes de encaixar o arame, eu faço um corte na diagonal assim, ó. Coloco minha mãozinha assim pra cima e faço um cortezinho assim, ó. Dessa forma, ok? Assim. E agora sim, eu vou medir aqui o arame, mais ou menos, o pedacinho que eu quero para recortar. Aí não preciso nem colar o arame aqui dentro, não. Só encaixo ele aqui e dobro. Dessa forma. Encaixo o outro. E dobro. Então, meus bracinhos, perninhas, pezinhos, corpinho e cabecinha já estão prontinhos. Vamos passar agora para a parte do cabelinho. Ela usa um coque, porque ela é uma bailarina. Então, eu tenho aqui uma tira de 40 centímetros por 6 centímetros. E com uma régua e o estilete, ou até mesmo com a tesoura, eu vou fazer várias tirinhas. Dessa forma aqui, ó. Mas não vou cortar até o final. Vou deixar mais ou menos um dedo sem cortar, tá? Vou fazer isso nessa tira toda, ok? Então ficou assim, ó, o cabelinho da minha bonequinha. Vou pegar a franjinha, colocar aqui na sanduicheira para ela dar uma estufada.
A gente deixa ela dar uma estufadinha. Quando ela estufar, eu tiro e coloco aqui na minha cabecinha, pra ela pegar o formato. Vai ficar assim. Aí aqui, ó, onde tem a emenda da cabecinha, eu vou deixar pra baixo. E aí, sem tirar ela do lugar, vou passar cola aqui. Ela sobrepõe aqui essa emenda, tá? Essas pontinhas aqui eu não vou colar, vou deixar solto. E o coque, nós vamos enrolar assim. E passar um fiozinho aqui embaixo. Vai ficar assim. E aí eu venho aqui na parte de trás da cabecinha, coloco ele em pezinho aqui. Ver direitinho a posição. Cola aqui. Tipo um rabinho de cavalo, ó. E aí eu vou enrolando e fazendo coque, igual a gente faz no nosso cabelo. Enrolo, faço coque. Enrolo, faço coque. Enrolo e vou fazendo. E vai formando o coque da nossa bailarina. Vamos pegar os nossos pezinhos. Aqui eu tenho uma fita de cetim azul, tá? Que vocês podem encontrar no site da Laço Giral, que é a minha parceira. Vocês também podem encontrar lá no Facebook como Lacinhos Fran. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site da Laço Giral. Aqui eu tô utilizando a cola quente, por ser tecido, né, fitas, essas coisas, a cola instantânea ela deixa manchada e também deixa a fita dura, então eu utilizo a cola quente. Você também pode utilizar a cola de silicone fria, que é ótima para colar fitas, rendinhas. Então, eu fiz um X e vou fazer a mesma coisa no outro pezinho. E vou recortar aqui o excesso. Depois de colar a fitinha, agora a gente vai modelar o sapatinho. Esse aqui eu já modelei, ó, como é que ficou. Agora vamos modelar o outro. Vou aquecer aqui na sanduicheira.
Quando ele começar a estufar, eu tiro ele da sanduicheira. Venho aqui, ó, posiciono ele no lugar certinho e modelo. Ó. Agora, sem tirar ele do lugar, eu passo a cola instantânea. E colo. Não se preocupa com esses pedaços que sobram não, que a gente vai recortar. Aqui na frente também eu vou passar cola. Empurrando para baixo. E agora na lateral. Pronto, agora eu vou recortar o excesso. Estão prontos nossos pezinhos. Aí agora nós vamos passar para a perninha. Vamos colar a fita nas perninhas, tá? Fita de cetim da Laços Geral. Primeiramente, eu vou passar cola quente na ponta da fita. Venho nessa parte aqui. E dou uma volta. Agora eu vou subindo com essa fita, dessa forma. Uma. Quantas voltas eu dei aqui? Uma, duas. Então, eu vou dar 2 voltas. E aí, o que eu faço? Passo cola quente sempre aqui atrás. Dou uma volta, passo a cola quente. Dou outra volta e passo a cola quente. Aí agora eu vou descer. Vou descer com a fita. Passo cola quente aqui atrás. Vou descer com a fita dessa forma. Sempre fechando aqui atrás, ó. Ficar dessa forma. Vai ficar com 2x, ó. Vai formar 2 xizinhos. Essa é um pouquinho maior mesmo porque é a perna com arame, que eu expliquei que ela é maiorzinha, porque nós vamos dobrar ela. Aqui, eu vou pegar o palito, né, a ponta do palito, vou fazer um furo aqui
no meio da parte da bolinha de trás. E nesse daqui, eu já vou colocar mais ou menos o pezinho como eu quero que ele fique. E vou furar ele inclinado assim, ó. Dessa forma. Tá? E vai ficar assim. E depois nós vamos dobrar a perninha para ela ficar desse jeito. Outro detalhe também que eu me esqueci. Quem quiser, antes de passar a fitinha, pode fazer um cortezinho na diagonal, dessa forma, para poder ele encaixar melhor aqui. Tá? Mas antes, eu vou colocar a sola aqui embaixo. Então, eu vou passar cola quente na parte do isopor. E aqui onde tem o emborrachado, eu vou passar um pouco de cola instantânea. Vai passar a mesma coisa com o outro pezinho. Cola quente. Cola instantânea. E agora eu vou recortar em volta. Então, após recortar a sola, a gente vai passar uma tirinha bem fininha de acabamento. Quanto mais fina, mais bonitinho fica o nosso sapatinho. E aí, recorta o excesso. Ui! E aí, a gente recorta o excesso. Então, após colar o acabamento do sapatinho, a gente vai colar as perninhas no nosso pezinho. Aqui, eu sempre gosto de passar um pouquinho de cola quente no palito e a cola instantânea aqui no pezinho, pra ficar bem firme, bem coladinho. Então, a gente cola dessa forma. Lembrando que tudo que for emenda fica pra trás. E a outra perninha com arame, a mesma coisa. Passa a cola quente no arame, passa a cola instantânea no pezinho e colo. O corpinho, vou pegar o corpinho, com um palitinho de churrasco, vou marcar aqui mais ou menos o meio. Vou fazer um furinho bem aqui, ó, de um lado e de outro da linha que eu fiz. Dessa forma. E agora eu vou encaixar uma perninha. E vou encaixar outra perninha. Vai ficar assim. Não se assusta com a perna maior que a outra, que daqui a pouco a gente vai dobrar. Para fazer a base, eu utilizo o CD, tá? Como eu fiz? Passei a cola instantânea no CD, colei no EVA e recortei.
Agora eu vou passar a cola instantânea novamente no CD. E vou colar no EVA, formando um sanduíche. O CD fica entre as duas placas de EVA. Mas você pode utilizar base acrílica, base de MDF, o que você quiser. Eu gosto de reciclar o CD. Então, essa é a base. E aí agora eu vou colar a boneca na base. Passo cola instantânea aqui nesse pezinho. Desse jeito. Lembrando que eu ainda não colei a parte de cima. Vamos colar então agora a perninha aqui. Vou passar cola quente. Vou colar essa aqui primeiro. Passo cola quente aqui. Passo cola quente aqui. Daí eu passo a cola instantânea aqui, na pontinha da perna. Colo. E agora eu vou passar cola instantânea nessa pontinha. E eu vou encaixar ela aqui agora. E aí aqui pra perninha não ficar torta, eu vou amassando ela, dobrando, né, aqui a parte. E agora eu vou colar até ela ficar certinha, pra não ficar tombada a nossa bonequinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo. Eu vou colar. Então agora nosso corpinho aqui já tá coladinho na base. E agora a gente vai pra montagem da sainha e da blusinha. Então a blusinha a gente vai passar um fiozinho de cola aqui no meio. Vai posicionar ela aqui no corpinho, de forma que fique aparecendo o pescocinho, ó. E aí passo o fiozinho de cola aqui atrás. E passo outro fiozinho de cola aqui. E aí corta aqui o excesso que sobrou. Ui. E pra sainha, eu tenho aqui 60 centímetros de renda jabô, que também você pode comprar no site da Laço Geral. E vou franzir utilizando linha e agulha. Só fazer um zigue-zague, ó. Então, após franzir a nossa renda, vamos colocar aqui na nossa bonequinha.
Eu ainda não tirei a linha nem a agulha daqui. Vou deixar a linha aqui para poder amarrar ela aqui atrás. Então, coloco ela aqui na bonequinha. E aí eu vou dar um nozinho aqui, pra depois eu colar com a cola quente, tá? Então, posiciono direitinho onde que eu quero que fique minha sainha. Pra depois passar a cola quente. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Então, agora a gente vai dar um nozinho aqui. Dá um nozinho aqui. Dá 2 nozinhos para não arrebentar. Para ficar bem firme. Aí agora eu vou colocar cola quente na sainha, para ela não sair do lugar. Então passo um fiozinho aqui. E aí eu vou ajeitando para depois ir colando. Vou ajeitando e colando, para não ficar um lado mais franzido que o outro. Com a sainha já coladinha, agora a gente vai colar os bracinhos. Passar cola instantânea. Passar cola instantânea aqui na ponta. Agora aqui no outro. Para pintar o olhinho da nossa bailarina, eu vou utilizar aqui um stencil, tá? E tinta PVA. Azul, claro, branco e um pedacinho de espuma, de esponja. As esponjas que a gente usa para lavar a louça. Vou colocar aqui um pedaço de palito de churrasco só para eu saber onde é o meio da minha cabeça, que é onde que vai ficar o pescoço. Geralmente eu pinto primeiro a cabecinha, né, para depois colar no corpo, porque se caso borrar e tiver que lavar, é mais fácil de lavar só a cabecinha do que com
bonequinha toda pronta. Então, vem aqui com a tinta PVA azul. Uma esponja. Aí eu tenho aqui essas basezinhas de isopor, essas de carne. Então eu vou molhar a minha esponjinha na tinta. Vou tirar o excesso aqui. Vou colocar meu stencil na posição que eu quero que fique. Tá certinho. E aí eu vou segurar aqui e vou dando batidinhas com a esponja. E aí, sem tirar do lugar, agora eu vou apertar o outro lado e vou repetir o mesmo procedimento. Você pode estar utilizando o pincel batedor, pincel pituada, côndor. Ou se você preferir também, você pode desenhar e depois pintar. E aí eu tiro, ó. Já ficou pintadinho o olhinho. E aí você só vai depois acertar aqui o contorno, né, com outro pincel. Então agora eu vou secar aqui e já vou voltar para terminar de mostrar a parte da pintura. E aí depois, com essa parte seca, eu vou colocar aqui de novo. Colocar aqui de novo. E vou agora passar na tinta branca. Só para dar uma clareadinha no meio. Tiro o excesso. E vou passando só no meio. E aí ficou o efeito mais claro no meio e nas bordinhas mais escuro. Eu vou dando uma suavizada aqui. Vai ficar assim. E vou repetir o mesmo procedimento agora com a parte preta. Vou posicionar o stencil aqui no lugar e vou fazer a parte preta. Molho na tinta preta, tiro o excesso. Posiciono aqui no cantinho. E vou batendo de leve. Como é que tá ficando? E aí, se borrar, passa o paninho úmido e tira antes que seque.
E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olhinho. Posiciono o stencil onde que eu quero que fique. Então essa técnica aqui é bem fácil para quem tem dificuldade na pintura, né? E aí agora a gente vai fazer os detalhes, vai acertar aqui direitinho com o pincel line. Então agora eu venho aqui com o pincel line da Condor, aqui eu utilizo 0. Vou molhar ele aqui na água. Vou pegar a tinta azul. Vou molhar ele aqui na tinta. E aí eu vou deixar essa tinta bem aguadinha, ó. Vou molhar todas as cerdas do pincel, fazendo movimentos circulares. E vou puxando para tirar o excesso. Daí eu coloco o pincel em pé e vou fazendo, ó, riscas. Então o meu aqui, ele precisa estar mais aguado e com mais tinta. Tá bem carregado de tinta, porém a tinta tem que estar bem diluída para poder o risco sair bem fino. Então agora eu vou fazer aqui o contorno do meu olhinho. Mantendo meu pincel sempre em pezinho. Dessa forma. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a tinta preta. Molho o pincel na água. Vou deixar a tinta preta bem aguadinha. Molho todas as cerdas do pincel, fazendo movimentos circulares, tirando o excesso. E aí faço os risquinhos para ver se ele tá fino, bem fino. E agora vem aqui. Desse jeito. E agora do outro lado. Se acontecer de borrar, vem aqui com um pincel limpo e molhado e ó, vai limpando. E aí com um pedacinho de papel ou com um pano, você limpa.
E tá pronto os olhinhos. Agora vamos passar pro narizinho, boquinha e a sobrancelha. Para a sobrancelha eu vou utilizar o mesmo pincel que nós estamos utilizando, o Line 00 da Condor. Vou molhar ele aqui na tinta marrom. Aqui, como é a sobrancelha, não precisa fazer não preciso que ela fique tão aguada, porque não é necessidade dela fazer tão fina. Então eu venho aqui, ó, no cantinho, faço de forma arredondada, ó. Vem aqui no outro cantinho. Ó. Sobrancelha tá pronta. E para fazer a boca, eu vou utilizar a tinta rosa antigo para fazer a boca e o narizinho. E para riscar a boca, eu geralmente utilizo a tampa da tinta, tá? Eu coloco a tampa aqui, já risquei o narizinho. Coloco a tampa aqui no meio, pertinho do nariz. E risco com um palitinho. Dessa forma. E agora eu venho com o pincel chanfrado. Molho na água também. Venho só com essa pontinha do pincel. Passo na tinta. E vou trabalhando aqui na minha base, de forma que ele faça o efeito degradê. E aí agora eu venho com todas as cerdas do pincel, fazendo esse movimento na boquinha. Se tiver muito grosso, não se preocupe que depois é só passar água e ir afinando. Então agora eu molho aqui na água. Tiro o excesso e vou meio que limpando a parte onde está muito grossa. Vou tirar aqui esse palito para ficar melhor para pintar a boquinha. Para tirar o excesso, é sempre molhando e limpando. Se borrar também, ó, tá molhando e limpando. E narizinho também, eu vou utilizar o rosinha. E agora eu vou secar um pouquinho do cerâmica. Só para tirar um pouco do rosado do nariz dela. Que a boquinha até pode ficar rosada, mas o nariz não pode ficar muito rosado, senão vai ficar com cara de palhaço. Então agora eu vou secar e tá pronta a pintura da nossa cabecinha.
Só vou passar o blush aqui na bochechinha e fazer alguns pinguinhos de luz. Agora eu vou fazer um furinho aqui no meio, com um palitinho de churrasco. Vou passar cola quente. Colar ele aqui. Vou encaixar minha cabecinha, ó. Como eu falei, eu fiz um pinguinho, que é um brilho, né? Na bochechinha e nos olhinhos. Vou encaixar ela aqui. Vejo se está certinho para então eu colar. Aqui, deixa eu tirar um pedacinho do palito. E aí, o que eu vou fazer? Passar cola quente no palito. Cola instantânea no pescoço. E agora eu vou colar a cabeça. Lembrando que pele no pele, ok? Pele no pele. Pra não ficar barbuda. E agora vem a melhor parte, que é a parte da decoração. E para decorar a nossa lindeza, eu tenho aqui florzinhas de rococó, que vocês encontram lá na lojinha da Fran, que é a Laços Geral. Essas florzinhas de papel, lacinhos, ó, fitas, tudo você encontra lá na lojinha da Laços Geral. Então, eu vou cortar aqui o pedaço da fita que eu vou utilizar. Então, aqui na cabeça, eu vou colar um laço. Então, para fazer o laço, ó, faço assim, cruzo, puxo desse lado, viro, ó, encaixo o dedinho aqui de volta e vou segurando com um e puxando com o outro. Segurando com um e puxando com o outro, dessa forma. Assim. E aí você vai ajeitando do jeitinho que você quer, da largura que você quer, do tamanho que você quer. Aí com a tesoura corta assim. E eu vou colocar aqui embaixo. Um pouquinho mais pra cima, mais pra disfarçar aquela emendazinha do cachinho. Então, passo a cola quente. Coloco aqui. Que aí vai disfarçar aquele pedacinho aqui de baixo. E aí você pode colocar uma florzinha de rococó ou uma florzinha de papel. Aqui no sapatinho, você pode também estar colando a de papel ou a rococó. Aqui eu vou colocar o lacinho.
florzinha. Aqui eu já vou colocar a florzinha rococó. E na cabecinha pode colocar uma florzinha rococó, pode colocar uma florzinha de papel, ou você pode estar utilizando o furador e furar algumas florzinhas do EVA com glitter. Então, aí com o furador eu fiz aqui, ó, duas florzinhas, uma com EVA com glitter, azul, maiorzinha, uma menorzinha com EVA liso, e vou colocar aqui uma meia pérola, que vocês também encontram na loja Laços Geral. E agora eu vou colocar aqui na cabecinha dela. Vou colocar aqui em cima. E tá pronta a nossa bailarina toda azul. Ó, com a sainha de rendinha, que vocês encontram na loja do Laço Geral. Com a florzinha, rococó. Um assim. Ah, faltou colocar um detalhe aqui. Vou colocar uma florzinha aqui também. E tá finalizada a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.